Olá, professores. Sou Ivana Bonfim, professora de Educação Física com especialização em ginástica escolar. Atualmente, estou como professora concursada na Secretaria de Educação do nosso estado. Componho a equipe de professores do NEL, que faz acontecer o projeto Polos Esportivos. Estou atuando com um projeto de ginástica rítmica para todos, em parceria com a UEPA, nossa tão querida e conhecida um dia como Escola Superior de Educação Física. Agradeço a Deus por estar com saúde e compartilhando essa sementinha do saber aqui com vocês, num momento tão difícil para a humanidade. Agradeço a professora Cláudia Neves pelo convite e pela confiança a mim delegados como profissional. Falando em profissional, eu desejo a todos os meus parabéns pelo profissional de educação física, que não desiste nunca da sua tarefa árdua. Diante de tantos obstáculos, nós estamos ali, sempre confiantes, acreditando que tudo vai dar certo. O objetivo deste curso é criar diretrizes para o novo cenário na área de educação física, esporte e lazer no contexto educacional. O módulo 5 das práticas pedagógicas das modalidades esportivas e a unidade 5, atividades rítmicas no contexto educacional escolar, com o conteúdo da ginástica. Aí nós temos o nosso objetivo, que é construir diretrizes pedagógicas para a temática ginástica rítmica no contexto escolar. Tem aí uma foto das minhas alunas, né? Tudo no contexto escolar, onde a gente pode apresentar com materiais alternativos e bem regionais, que é a nossa bola, que utiliza como brinquedo para as crianças. Não podemos falar de educação se não estivermos alinhados com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A educação física, enquanto área de linguagem, é componente curricular que considera o movimento no âmbito da cultura. E as práticas corporais estão divididas em 6 unidades temáticas. Temos as brincadeiras e jogos, as ginásticas, os esportes, danças, lutas, práticas corporais de aventura. Dentro da ginástica, nós temos os tipos da ginástica geral, ginástica de condicionamento e a ginástica de conscientização corporal. E aí fica alguns questionamentos, tirando da nossa prática do dia a dia. Você, professor, costuma utilizar a ginástica no seu plano de aula, no seu plano anual da escola? Ou fica difícil por algumas barreiras físicas, de aparelho, ou até mesmo de competências? Pois eu digo a você, você pode sim ensinar ginástica nos seus conteúdos e não precisa direcionar só para o que você é especializado. O aluno, inclusive, sente uma falta incrível, porque quando chega o professor, ele pergunta logo: professor, o que é que vai ser hoje na minha aula? E aí eu pergunto: qual a sua expectativa? E ele vai falando que ele gostaria muito que tivesse oportunidade de praticar todos os esportes, porque ele fica logo pensando, ele disse: eu pergunto para você, professora, porque vem um professor de futebol e ele só dá o futebol. E eu tenho vontade de fazer dança, tenho vontade de fazer handebol, tenho vontade de fazer o basquete, e eu fico torcendo para que chegue um que consiga passar todos esses esportes e essas práticas para mim. Então, isso foi um alerta. Epa, peraí, eu estou dando só ginástica? Será que eu estou evidenciando mais a ginástica? E eu comecei a pensar que é um direito deles ter acesso a todas as modalidades esportivas, um maior número de práticas corporais que você puder vivenciar com eles é a base para que ele tenha um corpo esteticamente bonito, saudável e um futuro atleta, quem sabe. É na educação física que surgem os primeiros anseios, que ele vai conhecer os esportes, vai conhecer os exercícios. E nós temos que
não negar isso ao aluno. Nós temos que garantir esse direito para que ele possa vivenciar o máximo de atividades possíveis. E o que é ginástica rítmica, né? Ginástica rítmica tão plástica, tão bonita, que na mídia é altamente competitiva. E não digo só isso, ela é exclusiva para mulheres, né? Então, já fica aí uma barreira. Poxa, mas como é que eu vou ensinar um esporte que é característico para mulheres? E eu tenho tantos alunos num contexto de uma sociedade machista, de uma família que impõe regras, religiões. Então, a modalidade rítmica, a ginástica, é uma modalidade esportiva que tem como essência o trabalho corporal combinado com o manuseio de aparelhos manuais, que é a corda, o arco, a bola, massas e fita. Em determinado exercício de conjunto, aí a gente está vendo o conjunto da seleção brasileira, participando dos Jogos Pan-Americanos, nós temos o individual, né, que a aluna mostra suas habilidades numa série de 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30. Mas essa é a ginástica rítmica desportiva, é a ginástica para o esporte. Ela é uma ginástica que limita, inclusive, porque ela é toda baseada no código de pontuação feito pela FIG, Federação Internacional de Ginástica. E lá tem só o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu não posso competir com um conjunto de mais de 5 meninas, né, e o individual. E a gente percebe o quanto limitado fica quando eu dirijo a minha educação física somente para o contexto desporto, né? Eu preciso ampliar. E eu digo a vocês que é possível. Vamos juntos? O olhar pedagógico. Aí está o segredo. Aí eu posso planejar uma aula de educação física com a ginástica rítmica, sem estar preocupada com a competição, se é só para meninas, quantos irão participar, né? O segredo é que a aula ela tem que ter base no maior número de participantes, independente de características e habilidades físicas específicas, valorizando a inclusão, a participação, assim como as habilidades de competências, as habilidades e competências afetivo-social, cognitivo-motora, crítica e emancipada. Emancipada se fala em liberdade, né? Então, os alunos eles precisam desse momento em que eles se expressam, ele já traz uma corporeidade de casa, do seu bairro, da sua cultura. E nós temos que valorizar. O olhar pedagógico é justamente esse. Você não impõe limites, você não diz que não pode isso, não pode aquilo, você ensina naturalmente. Eu não preciso nem dizer que eu estou ensinando ginástica rítmica a priori, para os meninos terem maior inclusão. Eu vou passando os materiais de mão em mão, e com a fita eu digo, desenhe as iniciais do seu nome, com a fita no ar. E aí ele vai fazendo um movimento de coordenação motora, que é o que eu quero, e sem querer ele está fazendo ginástica rítmica, mas não está se expondo, não está fazendo passos de dança, rebolando, de maneira que ele se sinta desconfortável, né? Porque tem alguns que gostam de rebolar, ótimo, continuamos seguindo assim. Uma outra característica importante nesse olhar pedagógico é a inclusão. O meu aluno cadeirante, ele pode participar? Pode. Já fiz algumas experiências e é completamente possível. E ele se sente maravilhado. Os colegas todos ajudam, né? Os alunos com algumas limitações cognitivas também adoram essa aula. E você pode incluir todos na sua aula, todos. E você vai ver assim, o que você mexe? Ah, professora, eu tenho um problema de locomoção e eu só posso mexer os braços. Então, vamos aproveitar o que você sabe mexer. Vamos mexer sentado, em pé, deitado, como for mais confortável para você. Agora vamos falar dos conteúdos que a gente pode usar nesse processo pedagógico. Vamos focar nas habilidades, as habilidades motoras de locomoção. Aí você tem que ter um tino
bem profissional. Eu não posso já começar as minhas aulas com as habilidades específicas da ginástica rítmica, que é altamente difícil, complexa. Ela exige uma coordenação motora apurada, ela exige um corpo leve para fazer os saltos que a ginástica rítmica de competição tem como obrigatórios elementos corporais. Esquece tudo isso, vamos passar para o lado pedagógico. Então, vamos trabalhar as habilidades de locomoção, né? Como o correr, o andar, o saltar, saltitar. Nesse correr, você coloca uma música, que a atividade é rítmica, você pode colocar uma música, pode bater palmas, você dá um ritmo num tempo, e o aluno vai fazendo. E ele corre naturalmente. Você não diz que o correr dele está errado, está sem postura, deixa correr naturalmente. E aos poucos você vai dizendo, agora vamos correr olhando para frente, sem olhar para o chão? Vamos correr pegando na ponta dos pés? Vamos levantar o joelho? E aos poucos você vai dando as nuances que você vai usar lá nas habilidades específicas das séries conclusivas. Nas séries iniciais, a gente se preocupa em dar o maior número possível de práticas corporais, para que esse aluno aumente o vocabulário motor, para que ele possa ter justamente aquela independência de criar movimentos combinados depois. Então, nós temos o correr, o andar também, ele anda normal, depois você pede para ele andar na ponta dos pés, você pede para ele andar com os calcanhares, você pede para ele andar no ritmo rápido, no ritmo lento, baixinho, alto, né? E nós temos uma diferença do saltar para o saltitar. O saltar é quando ele perde um contato maior com o solo. Então, ele consegue dar um salto de um voo maior, né? Só que você não vai entrar com salto esparcato, enjambê, que são característicos da modalidade. Você vai entrar com um salto, vamos saltar segurando os dois joelhos, vamos saltar com uma perna só. E nos saltitos, que são um pouco contato com o solo, você pode saltitar e até usar brincadeiras, brinquedos cantados, né? Coelhinho sai da toca e ele tem que saltar. Na hora que você quer trabalhar os saltos, você pode colocar alguns cones e objetos, como arco e outros que tiver disponível, para que ele passe de um objeto para o outro com uma elevação das pernas maior. Isso vai dar uma possibilidade de, mais tarde, ele desenvolver um salto bem de competição, né? Temos também as habilidades motoras de equilíbrio. Então, nas de equilíbrio, nós temos o rolamento do corpo, e aí a gente fala que são as cambalhotas que usa no circense, né? O palhaço dá cambalhotas, então vamos fazer o rolamento do corpo no solo, e eles adoram, gente. O alongar, explicar a importância do alongamento, né? Antes, durante e depois do movimento que a gente quer alcançar no objetivo da aula, o conteúdo. Então, o alongamento é importante porque na ginástica nós precisamos ter a postura, né? Ter aquela consciência de um corpo alongado, então precisamos fazer uma amplitude maior dos braços, né? Para cima, para baixo, e o alongamento é muito importante para evitar algumas lesões. O balançar, naturalmente, você faz o balançar dos braços, com os aparelhos, sem os aparelhos, balançar do corpo, balançar da cabeça, e aí você vai explorando. Os apoios invertidos, que aí, para chegar no apoio de parada de mãos, a gente fala o plantar bananeiras, né? Cabeça para baixo, encosta os pés na parede, ou então o colega segura o pé, cabeça para baixo, eles também adoram. E eu pensei que eu fosse ensinar isso, mas ele já vem e fala assim, professor, eu faço até com uma mão. Que ótimo, né? Quando eles já trazem essa bagagem corporal. Eu fico emocionada. Temos também o equilibrar sobre os pés, sobre os joelhos, sobre o quadril, que é aquele movimento de vela, você segura a mão no quadril, bota as perninhas para cima, já está equilibrando. E o giro do corpo sobre o seu próprio eixo. São os giros utilizados nas danças, né? Chamado de pivôs também. Então, você primeiro começa, vamos fazer 90 graus, vamos fazer 180 até os 360. Quando vê, ele já está girando, que é uma beleza.
E aí a gente vai dando direções para onde ele olhar, para ele não ficar tonto. Temos também as habilidades motoras manipulativas. Notem que tudo vai direcionando para a ginástica. A ginástica rítmica, ela tem manipulações com aparelhos, né? Então, a gente chama de manejo dos aparelhos. E eu vou apresentar para vocês alguns aparelhos e o que a gente pode fazer com medida, direitinho, sem muito barulho. Então, aqui nós temos o arco, que é um aparelho da ginástica que nos possibilita, inclusive, um maior número de movimentos corporais com este aparelho, né? E ele é conhecido como bambolê, usa na recreação, nós usamos muito nas nossas atividades recreativas, de rua, em casa. É legal porque o nosso aluno, ele tem acesso a um bambolê, vende e o preço é bem acessível. Então, esse aqui é um arco de ginástica mesmo, a gente chama de arco. Mas na educação física você pode chamar de bambolê, e é bom você explicar, mas na ginástica rítmica ele é conhecido como arco. E aí tem as possibilidades de rolar no chão, né? Você pode rolar aqui nas mãos, em torno do pescoço, na cintura, e isso você vai brincando com o seu aluno. Você vai dizer, olha, tem que rolar sem deixar o arco cair. Não, você fala assim, olha, nós vamos fazer uma brincadeira de estafeta, aquela de ir e voltar, rolando o arco como pneu. Vamos ver quem consegue, e se não conseguir, junta, prepara, faz de novo. Esse é o arco, um dos aparelhos que você pode estar trabalhando. Mas o campeão de audiência e que encanta tanto quem está fazendo o exercício como quem está observando é esse aqui, ó. A fita. Esse é mágico. Gente, esse é mágico, porque ele hipnotiza. Então, o aluno, quando eu chego com os aparelhos da GR e apresento todos, ele pergunta, e a fita? Tia, a fita, ela só tem um problema. Não temos a fita com estilete de fibra direitinho vendendo aqui no nosso estado. Mas agora a internet está tão acessível, manda buscar e pede para ser um material escolar. Um estilete desse fica bem acessível. Mas se não tiver como, você pode, é uma varetinha, você pode fazer de bambu, você pode pegar um cabide de madeira e tirar aquela parte inferior, e nele você já faz a adaptação. Em loja de pesca você consegue o girador e o alfinete que você vai introduzir aqui no ilhós da fita. Tá? A fita é mais simples, você pode usar de cetim, com 3 dedos de largura, você pode usar para a escola tranquilamente o TNT, você marca um dia com os alunos para confeccionar os aparelhos. É uma experiência muito legal também. Eles participam e eles personalizam. Pode fazer de papel, pode fazer de TNT, de cetim, né? Como você quiser. E você pode grudar também sem um girador. Você pode grudar com uma fita durex numa varinha, que a gente chama de estilete, tá? E aí ele vai ficar encantado. Você só ensina como segurar com as mãos, e ele vai fazendo, ó, os movimentos de espiral, que a gente chama, e a gente fala assim, vamos fazer bolinhas, tentem não deixar a ponta da fita encostar no chão, e eles se divertem. Aí você, vamos desenhar a letra do seu nome, né? A letra I, e aí você vai dando possibilidades, e eles ficam encantados. Para vocês terem uma ideia, acaba o horário da aula e eles falam assim, professora, posso continuar com a fita? Posso levar para minha casa? Então, o interessante dos aparelhos alternativos é que eles mesmos podem confeccionar e eles podem levar para casa, personaliza, coloca o nome deles e fica dando continuidade nos manejos da sua casa. Temos também as massas. Esse aqui é um pouco mais complexo, mas ele se parece com os malabares, também circense, né? Então, você pode fazer de garrafa PET de 600, você pode botar a tampinha e eles vão fazendo o manejo de balanceio, né? Aqui com as massas, faz os malabarismos que eles olham no circo e fazem.
é interessante. Para não machucar, é importante a gente trabalhar com as garrafas PET, porque aí machuca menos, se for o caso. Então, nas habilidades, nós temos o lançar, o pegar, que é o lança o aparelho, recupera, na ginástica a gente chama de recuperar, que é o receber. Pegar, você pode pegar com uma mão, com as duas mãos, agarrado ao corpo, em contato com o corpo, pega com o corpo do colega e faz a dupla, e faz a equipe, né? Rolar com a bola e o arco. O arco, como eu já mostrei, agora eu vou mostrar a bola, que é também um aparelho muito querido, né? Especialmente para os meninos. Eles logo querem bater, eu falo, vamos quicar a bola. Eles querem logo quicar como se fosse jogar o basquete. E aí eu não digo que está errado. Eu digo, olha, a bola você pode quicar, mas nós vamos experimentar no ritmo. Então você pode fazer um brinquedo cantado, né? Pode fazer, colocar uma música, bater no ritmo, fazer as palmas, e você vai, ó, baixinho, 1, 2, 3, pegou. E 1, 2, 3, pegou. E rola no corpo, pega com a outra mão, rola sobre o braço, equilibra com a cabeça e faz os movimentos que os meninos adoram, né? Que é o futebol arte. E de vez em quando eles querem dar um chute, mas a gente tem que estar dizendo, olha, esse movimento aqui, essa bola, ela não é para chutar, é para fazer parte do nosso corpo. Então, nós temos que manusear sempre fazendo parte do exercício, ela não é um anexo. Essa bola também, você não precisa comprar a bola de ginástica, ela é de borracha, bem flexível, e você pode usar aquela que a gente usa na queimada, né? Aquelas bolas de borracha que a gente usa na queimada, nos nossos jogos de educação física, você pode usar muito bem essas bolas. Temos também a corda, e na corda também é muito interessante, porque a gente trabalha os saltitos, né? Nós trabalhamos o balanceio com a corda. Essa corda ela tem que estar a uma altura, né? Coloca aqui na altura do aluno, dá um nozinho nas pontas. Geralmente a gente recebe na educação física as cordas com empunhadura de madeira. A gente retira aquela parte de madeira para não machucar. E a gente também tem várias possibilidades, são os balanceios, ó, aqui o último das habilidades balancear os aparelhos. É fazer esses balanceios com a corda, e equilibra no pescoço, e aí a gente usa a nossa cultura do vaqueiro do Marajó também, com a corda em cima, vai fazendo os movimentos de rotação, de giro da corda. Tudo isso é muito interessante como ferramenta pedagógica. Agora, tudo isso que eu falei para vocês do conteúdo, nós vamos estar visualizando com um vídeo, né? Eu selecionei uma pequena parte do vídeo com a prática dos aparelhos, como é que se comportam os alunos fazendo essa prática, né? Como é a reação dele, a expressão, é muito bom de ver. Vamos ver um pouquinho? E depois, se você quiser ver na íntegra, você acessa o link aí na telinha e você consegue ver esse vídeo e se deliciar com as possibilidades que a gente faz com a ginástica na escola. Os movimentos ocorrem em atividades cotidianas e esportivos, especializados, além de atividades recreativas ao longo da vida. O professor deve preocupar-se em não limitar as atividades com seus alunos em habilidades específicas, mas em fornecer meios para que os alunos possam dispor de uma gama de habilidades motoras básicas. Saiba mais em Galahu, 2008. Aí está a referência de um livro, Teoria e Prática da Ginástica, a Pedagogia da GR. E lá você tem várias pesquisas onde você pode aprofundar, e eles falam muito bem dessa parte de quanto maior a gama de movimentos corporais, sem se preocupar com as habilidades específicas, mais o aluno vai conseguir ter independência depois, porque é a base. Aí você vê a importância da ginástica. Você pergunta, mas por que é importante a ginástica na vida do meu aluno? Ele vai descobrindo a importância para o corpo, não só esteticamente bonito, saudável, como também a capacidade de criar movimentos e brincar com seus colegas.
fazer um movimento mais rebuscado. Isso ele vai ter para frente, mas ele pouco vai ter de criatividade se ele não tiver esse embasamento todo, muito importante, e com os elementos naturais do ser humano. O método, né? Eu coloquei um método, porque não é o simples fato de selecionarmos determinado estilo, método de ensino e procedimentos de avaliação que nos garante oferecer uma formação em que o aluno se apresente criativo e autônomo. Aí cabe uma porção de coisas. Cabe, nesse momento, atentar para as questões como a individualidade, os erros, as motivações, as prontidões e os questionamentos dos alunos. Nós temos que considerar a individualidade. Cada um tem o seu tempo. Eu não posso botar um método em que todo mundo tem que fazer naquele tempo. Eu tenho que ir observando. Tem turma, o método é totalmente dinâmico. A sua dinâmica vai mudando o tempo todo. No mesmo dia de aula, eu pego turmas diferentes e que reagem diferente. E eu já mudo aquele método que eu dei na primeira turma. Na segunda turma já não foi tão interessante, porque já entrou na individualidade. Então, você tem que deixar fluir e observar bastante as questões dos erros. Não precisa você dizer que o aluno errou. Você fala, ainda não está legal, mas vai ficar. Que tal se você fizer desse jeito? E aí você vai deixando o aluno se sentir incluído, né? Porque se ele não se sente, aí vai começar a sentar um a um, vai saindo de mansinho, vai ficar lá no banco de reserva, que eles chamam. As motivações é muito importante. O aluno que diz que não se sente motivado, você tem que estar o tempo todo do lado dele, arrumando motivações. Às vezes um colega vai lá, convida, né? E os questionamentos. É muito importante que ao final da sua aula você chame, faz aquela roda de conversa, né? Faço assim, aquela roda de conversa, que é um volta calma, pergunta o que ele achou da aula, como ele gostaria que fosse na próxima aula, o que mais encantou, o que menos encantou, e aí eles vão se soltando, e é muito importante. Os autores Kanz e Souza, em trabalho de pesquisa para o seu mestrado, eles apontam que, na perspectiva pedagógica de desenvolver a capacidade crítica do aluno, é indispensável o exercício da capacidade comunicativa, em forma de argumentação questionadora da realidade. Então, notem, isso aí são palavras imensas, mas eles falam, quando eles são estimulados, eles conseguem falar de uma maneira crítica e até autocrítica. Então, podemos concluir que é possível trabalhar com a GR na perspectiva pedagógica? Vamos pensar um pouquinho, né? Há possibilidades de colocar no meu planejamento, no meu plano de aula, e eu conseguirei fazer essa aula tranquilamente sem nunca ter praticado a ginástica rítmica? Convido vocês, professores, a compartilhar suas experiências com mais essa ferramenta educacional para que possamos juntos construir diretrizes para uma educação física prazerosa e reconhecida no processo ensino-aprendizagem. Aí uma frase de Inácio de Loyola para reflexão e referências teóricas para que vocês possam, aí está bem selecionado, está bem direcionado à escola, tem uma gama de material muito importante de pesquisadores, doutores na área. E fica aqui o meu muito obrigada. E fica também a esperança da gente conseguir criar diretrizes para poder contribuir com a educação do nosso país. O meu abraço.